Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou médica e estou no segundo ano de residência de Medicina de Família e Comunidade, aqui na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo. E nós vamos conversar nessa noite de hoje sobre dor abdominal aguda. Então, quais são os objetivos dessa aula? O que é abdômen agudo, os tipos de dores, anatomia do abdômen, semiologia do abdômen, exames complementares, classificação do abdômen agudo e as características de cada tipo de abdômen agudo. Então, o que é o abdômen agudo? Define-se abdômen agudo como uma síndrome dolorosa aguda, não traumática, de intensidade variável, que leva o paciente a procurar o serviço de urgência e emergência e requer tratamento imediato, seja clínico ou cirúrgico. Nesses casos, se o paciente não for tratado, ele pode evoluir para uma piora dos seus sintomas e uma piora progressiva do seu estado geral. Então, o que é a dor? A dor, ela é definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, existem 3 tipos de dores: a dor visceral, a parietal e a dor referida. Com respeito à dor visceral, ela é caracterizada por ser difusa, profunda ou mal delimitada, vaga, imprecisa, devido a uma grande parte à pouca quantidade de fibras aferentes viscerais. E ela é causada por inflamação, distensão, tração, isquemia ou aumento da pressão do peritônio visceral. A dor parietal, ela é caracterizada por ser uma dor aguda, rápida e bem localizada, próximo ao ponto onde ocorre a estimulação dolorosa na parede abdominal. Ela pode ser causada por uma isquemia, inflamação ou alongamento do peritônio parietal. A irritação do peritônio parietal geralmente é acompanhada de contratura ou defesa muscular. Já a dor referida, ela é originada nas vísceras e pode ser percebida em um local distante do órgão afetado. Essa dor referida geralmente está associada nos dermátomos cutâneos, compartilhando o mesmo nível na medula espinhal das entradas dos nervos aferentes viscerais. Por exemplo, patologias da vesícula biliar, o paciente pode referir também uma dor na região da escápula direita, devido a estar compartilhando esse mesmo nível na medula. Com relação às regiões do abdômen, com a localização dos principais órgãos, nós podemos dividir o abdômen em 9 partes, seguindo a ordem: hipocôndrio direito, epigastro e o hipocôndrio esquerdo, a região do flanco direito, mesogástrio e o flanco esquerdo, a fossa ilíaca direita, a região do hipogástrio e a fossa ilíaca esquerda. Aqui eu coloquei, de acordo com cada divisão, os principais órgãos que nós encontramos, tá? E nessa daqui está, de acordo com essa divisão, quais são as patologias mais frequentes. Com respeito ao diagnóstico da dor abdominal, como que nós temos que fazer? Primeiro, coletar uma história clínica completa, fazer o exame físico completo, e nós também podemos abrir mão dos exames complementares, laboratoriais e também de imagem. Com relação à anamnese, vamos investigar principalmente sobre a dor. Então, é importante a gente saber, né, do paciente, essa localização da dor, a irradiação, o tipo, né, ou a qualidade de dor, o modo com que iniciou a sua evolução, os fatores desencadeantes, fatores atenuantes e agravantes e outros sintomas associados na dor. Com relação à localização e radiação, a localização da dor abdominal ajuda a restringir o diagnóstico diferencial. A dor no quadrante superior direito normalmente está associada a patologias das vias biliares ou hepática e irradia para a região subescapular, reforça o diagnóstico de doença biliar. Com relação à qualidade da dor, são exemplos: a dor em queimação, é uma dor típica da doença do refluxo e também da úlcera péptica.
E também um outro tipo seria a dor do tipo cólica, que está presente na gastroenterite e na cólica renal, cujo tratamento é clínico ou até mesmo no caso de uma obstrução intestinal, com tratamento sendo cirúrgico e de urgência. Com relação à duração da dor, a sequência cronológica desses sinais e sintomas clínicos pode ser de maior valor do que a localização da dor. Uma dor que iniciou subitamente, como na úlcera perfurada, ou há poucos dias e foi aumentando progressivamente, como numa pancreatite aguda, é definida como uma dor aguda e pode necessitar de tratamento cirúrgico de urgência. Com respeito à intensidade, está relacionada à gravidade da doença, especialmente se o início é agudo. Por exemplo, a dor tipo cólica ou renal ou da isquemia da mesentérica aguda é de alta intensidade, enquanto que uma dor de uma gastroenterite é menos acentuada. Então, temos que estar atento aos pacientes imunodeprimidos que fazem uso crônico de corticoide e aos idosos que geralmente apresentam dor menos intensa. A dor de início súbito, intensa e constante, com duração superior a 6 horas, geralmente sugere uma causa cirúrgica. Então, causas não cirúrgicas tendem a ser menos dolorosas. Fatores atenuantes e precipitantes. A dor da isquemia da mesentérica crônica, da úlcera gástrica e da cólica biliar pioram após a ingesta alimentar. A dor da úlcera duodenal é avaliada com aliviada com a alimentação, mas piora com o alimento quando ele passa pelo duodeno, cerca de 2 a 4 horas após a ingesta alimentar. Pacientes com pancreatites frequentemente ficam sentados com o tronco inclinado para frente, ou em posição que nós chamamos de genopeitoral, pois essas posições aliviam melhor a dor do paciente, enquanto que nos pacientes com peritonite, eles preferem ficar imóveis e quando tem tosse, essa dor piora. Já na cólica renal, o paciente ele encontra-se impaciente, agitado e sem posição de conforto. Sintomas associados. Podemos ter sintomas associados do tipo gastrointestinais, como as náuseas e vômitos. Os vômitos podem ser claros, biliosos, do tipo fecaloides, podem ser precoces ou tardios e dão indícios se há uma obstrução intestinal alta ou baixa, que nós vamos ver mais adiante. Os gênitos urinários, como disúria, polaciúria, hematúria, são típicos de infecção do trato urinário e também da litíase renal, mas pode estar presente também no abdômen agudo inflamatório. E a pneumatúria, ela pode indicar a presença de uma fístula colovesical, cuja principal causa é uma diverticulite aguda. Os constitucionais, como a febre e calafrios, nos casos infecciosos, a fadiga e perda de peso, nos casos de malignidade, doença inflamatória intestinal, e a icterícia, por exemplo, numa colangite. Sintomas cardiopulmonares, como tosse, dispneia e hipotensão postural, remete a alguma patologia pulmonar ou cardíaca. E sintomas ginecológicos, como a menorreia, que nos faz pensar numa gravidez ectópica, a leucorreia, a dispareunia, pensando numa doença inflamatória pélvica, e dor concomitante à menstruação, que faz nos remeter e pensar numa endometriose. Após fazer essa análise da dor, nós vamos fazer a história patológica pregressa. Muito importante a gente saber entender o contexto, né? A idade e o sexo do nosso paciente vai nos dar algumas ideias também de sugestão de algumas patologias. Então, muito importante a faixa etária do paciente, pois várias patologias cirúrgicas são mais comuns nos jovens ou no idoso. A apendicite, por exemplo, é a principal causa de abdômen agudo e tem um pico de incidência entre a segunda e a terceira década de vida. A diverticulite aguda, a obstrução intestinal por neoplasia coloretal e o volvo de sigmoide são mais comuns nos pacientes mais idosos. Outra coisa que nós podemos determinar também durante a anamnese é
a presença de cirurgias e procedimentos prévios. Por quê? Porque é um fator de risco para obstrução intestinal causada pelas bridas. É a principal causa de abdômen agudo obstrutivo. Se o paciente realizou a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, porque ela pode complicar e levar a pancreatite, uma colangite, hemorragia digestiva alta e até mesmo uma perfuração do duodenal. Se o paciente faz uso de medicamentos, porque são inúmeras as medicações que podem estar relacionadas com a dor abdominal, como, por exemplo, os anti-inflamatórios predispõem à doença ulcerosa péptica, os opioides e antidepressivos, eles podem causar a constipação, o uso crônico de corticoides e imunossupressores podem diminuir a resposta inflamatória e, consequentemente, a dor do paciente, e o uso de anticoagulantes podem predispor a sangramentos. Outras causas que nós também devemos perguntar para o nosso paciente é o uso de álcool, tem relação com a pancreatites e doenças hepáticas, de drogas ilícitas, como por exemplo a cocaína, que pode causar espasmos arterial e isquemia cardíaca e mesentérica, o histórico, né, de viagens, porque a gente pode pensar numa gastroenterite, colite, e história familiar de neoplasias ou doença intestinal. Então, são que a gente deve questionar o nosso paciente. Com relação ao exame físico, o abdominal, nós temos que realizar a inspeção, auscultação, palpação e percussão. Com relação à inspeção, vamos verificar a aparência, né, geral do nosso paciente e o nível de conforto ou desconforto que ele está apresentando. A posição assumida pelo paciente, quando ele estiver com dor, a imobilidade é típica de um paciente com peritonite, enquanto que pacientes com cólica biliar ou renal, ele se contorce todo, ele fica inquieto. Paciente com pancreatite geralmente assume a posição genopeitoral. Expor todo o abdômen e região inguinal, né, para lembrar de verificar se o paciente não toma hérnia inguinal, femoral, são causas de abdômen agudo obstrutivo. A hiperestesia na distribuição dermatomal mais a presença de lesões vesiculares pode ser um sinal de herpes zoster, principalmente nos idosos. E a inspeção também pode nos revelar cicatrizes de cirurgias anteriores a pensar numa obstrução por bridas. Pulsações abdominais, como pensar num aneurisma de aorta abdominal. Com relação à auscultação, nós vamos tentar detectar os ruídos hidraéreos. Esses ruídos, eles podem estar diminuídos, aumentados ou estar normais. Eles podem estar diminuídos no ilho paralítico e na peritonite. Na perfuração com peritonite generalizada, estão diminuídos por redução da motilidade intestinal. Eles podem estar aumentados na gastroenterite, nas obstruções intestinais na sua fase inicial, indicando um peristaltismo de luta. E podem ser encontrados como normais no apendicite aguda, complicada, com abscesso intraabdominal, onde ocorre um bloqueio entre as alças, o aumento e o peritônio. Com relação à percussão, uma vez a percussão, ela pode causar dor em paciente com peritonite. Timpanismo pode estar presente na obstrução intestinal e maciçez, a percussão pode indicar a presença de uma massa abdominal. A percussão também pode identificar ascites e uma hepatosplenomegalia. E sinal semiológico suspeita de abdômen agudo perfurativo é o sinal de Joubert, que consiste na presença de timpanismo na percussão da loja hepática, em vez de encontrar a maciçez esperada, indicando um pneumoperitônio volumoso. Ainda com relação à palpação, é usada para avaliar a sensibilidade do abdômen e os órgãos aumentados, como, por exemplo, a hepatomegalia, uma esplenomegalia e a presença de massas abdominais.
Então, devemos sempre começar examinando, né, com uma palpação leve no quadrante do abdômen, onde o paciente está sentindo menos dor. A palpação. É na palpação que constatamos a rigidez ou defesa ou contratura muscular involuntária, que é um sinal de peritonite. Esta pode ser localizada na apendicite e na diverticulite, além de difusa na peritonite por perfuração da víscera oca. Essa defesa involuntária, ela deve ser diferenciada da contração voluntária. Para fazer isso, o examinador, né, ele aplica uma pressão consistente na parede abdominal, longe do ponto de dor máxima referida pelo paciente, enquanto pede ao paciente que faça que respire lenta e profundamente. Então, no caso de defesa voluntária, os músculos abdominais, eles relaxam durante o ato de inspiração, e se for uma defesa involuntária, eles vão permanecer contraídos e tensos. Também testamos a descompressão brusca dolorosa, que consiste na piora da dor com a compressão e descompressão súbita do abdômen, o famoso DB positivo. Aqui tem alguns sinais de acordo com cada doença que a gente pode encontrar, como, por exemplo, o Bloomberg, ilho-pessoas e o Rosvin, e o obturador, e o sinal de Aaron no caso da apendicite. Sinal de Murphy positivo na colicistite, de Courvoisier no tumor periampular, Cullen no hemoperitônio, de Kerr numa ruptura esplênica, Gray-Turner na pancreatite hemorrágica, o Schobert no pneumoperitônio, Giordano positivo na pielonefrite, e aí por diante. Com relação ainda à semiologia, nós devemos pensar que todos os pacientes com dor abdominal, nós temos que realizar o toque retal. Por quê? É possível diagnosticar neoplasias de reto baixo e canal anal que pode cursar com obstrução intestinal, bem como a presença de fecalome. Além de tudo isso, a sensibilidade ao toque retal pode estar presente nas apendicites pélvica, diverticulite com abscesso pélvico e algumas patologias inflamatórias ginecológicas. O achado de crepitação no fundo de saco posterior ao toque retal deve levar à suspeita de perfuração de víscera oca retroperitoneal, como lesão do odenal e da parede posterior dos colos, ascendente e descendente. Sempre vamos também, em uma paciente do sexo feminino, fazer o exame ginecológico, através da inspeção vulvovaginal, do exame especular e do toque vaginal bimanual. Então, nós podemos encontrar uma dor, a mobilização do colo do útero, né, uma leucorreia amarelada de odor fétido, que são indicativos de doença inflamatória pélvica. O exame bimanual da pelve é importante na identificação de massas uterinas e também no caso de uma peritonite localizada na pelve. E no paciente do sexo masculino, no homem, vamos fazer o exame do escroto. É importante para avaliar os testículos, pois alguns pacientes com torção testicular, ele pode vir referindo uma dor no abdômen inferior. Aqui são alguns exames complementares de um paciente que vem com dor abdominal, e dependendo do que a gente encontrar na anamnese, a gente pode ser sugestivo de alguma doença e, consequentemente, a gente pode pedir alguns exames laboratoriais. Entre os principais estão o hemograma, a glicemia, uma amilase, lipase, pensando no diagnóstico de pancreatites, as provas inflamatórias como o PCR, o VHS, bilirrubinas, fosfatase alcalina e transaminases, ureia, creatinina e o eletrólitos, um beta-HCG, principalmente nas mulheres em idade fértil, o EAS parasitológico e pesquisa de sangue oculto nas fezes, lactato e gasometria. Os exames de imagem podem nos ajudar, né? Só devem ser solicitados se a história clínica e o exame físico e até mesmo os exames laboratoriais não fechar o diagnóstico.
Então, nós podemos fazer a rotina radiológica de abdômen agudo, que se trata de uma radiografia de tórax póstero anterior, em pé, paciente em pé, e também uma radiografia de abdômen em pé e deitado, decúbito dorsal. Podemos fazer o uso da ultrassom abdominal e pélvica, quando a gente suspeitar de colilitíase e suas complicações, coleções intraabdominais, apendicite aguda, diverticulite, afecções urológicas, vasculares, gestação ectópica e abscesso tubo-ovariano. ATC abdominal e pélvica, com ou sem contraste, é um exame com maior acurácia para as patologias intraabdominais. Por exemplo, na apendicite, em casos duvidosos, na diverticulite, na obstrução intestinal, na pancreatite, na isquemia da mesentérica, doença dos rins e das vias urinárias. Outros exames também de imagem que nós podemos solicitar é a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Nos casos suspeitos de patologia gástrica, esofágica, com sinais de alerta, e as patologias colônicas inflamatórias ou neoplásicas. Agora nós vamos falar sobre o abdômen agudo cirúrgico, segundo a classificação de Krisman, que divide o nosso abdômen agudo em inflamatório, em causas inflamatórias, obstrutivas, perfurativa, vascular e hemorrágica. As características do abdômen agudo cirúrgico no tipo inflamatório. Então, é uma dor abdominal de início brusco, contínuo e intenso. O paciente pode apresentar febre, taquicardia. O paciente pode ter reação peritoneal, defesa ou contratura, náuseas, vômitos, hiperestesia cutânea e uma leucocitose. Nos casos de abdômen agudo cirúrgico perfurativo, o paciente pode referir uma dor abdominal empunhalada, ele pode estar imóvel, com febre, taquicardia, o abdômen em tábua, uma reação peritoneal generalizada, o desaparecimento da maciez hepática e a presença de pneumoperitônio subdiafragmático. Nos casos dos abdômenes agudos cirúrgicos do tipo obstrutivo, o paciente pode apresentar com uma dor abdominal, tipo cólica, uma taquicardia, vômitos que podem ser alimentícios ou fecalóides, vai depender da altura da obstrução, a distensão abdominal, a ausência de eliminação de gases ou matéria fecal e timpanismo. E síndromes hemorrágicas, do tipo hemorrágico, o paciente pode apresentar uma dor abdominal contínua de aparecimento brusco, de intensidade moderada, e pode haver perda de consciência. O paciente pode estar taquicárdico, com hipotensão, ansiedade, palidez, sudoração, pele fria, e uma dor na palpação profunda e defesa abdominal. Então, com relação ao abdômen agudo inflamatório, a apendicite aguda, ela é a causa mais comum, geralmente apresenta-se com febre e leucocitose. No exame físico, é comum a gente ter sinais de irritação peritoneal, como descompressão brusca dolorosa e defesa muscular involuntária. Os ruídos hidroaéreos, geralmente, eles estão diminuídos. E os pacientes com peritonites, eles tendem a ficar quietos e imóveis. No abdômen agudo obstrutivo, as bridas, elas são a principal causa de abdômen agudo obstrutivo e estão relacionadas às cirurgias abdominais prévias. Clinicamente, o paciente vai apresentar dor, distensão abdominal, vômitos, podem ser precoces na obstrução alta e fecaloides na obstrução baixa. Parada de eliminação de fezes e flatos. Ao exame físico, há timpanismo, a percussão, e os ruídos estão aumentados, com timbre metálico, chamado peristaltismo de luta. Aqui eu separei em uma obstrução intestinal baixa, o paciente, como que ele vai se apresentar? Podemos observar uma distensão colônica, com visualização das austrações colônicas, em localização mais periférica no abdômen, com ausência de ar na ampola retal. Quando
o paciente, nós falamos que ele tem a válvula iliocecal competente, que é o tipo mais comum, ocorre uma distensão gasosa, limita-se ao colo. Se a válvula for considerada incompetente, haverá uma distensão do intestino delgado. Então, só lembrar da característica que são vômitos precoces e biliosos. No caso da obstrução intestinal alta, é possível ver a distensão gasosa intestinal e os níveis hidroaéreos. A visualização das pregas coniventes, chamadas de empilhamento de moedas, numa distribuição mais centralizada no abdômen. Então, aqui as características, a distensão do delgado e o empilhamento de moedas e a presença dos níveis hidroaéreos. O tipo de abdômen agudo perfurativo. Então, a principal causa é a úlcera péptica perfurada, sendo que a úlcera que mais perfura é a da parede anterior do bulbo duodenal. Clinicamente, se apresenta com uma dor epigástrica súbita de forte intensidade, que logo se irradia para todo o abdômen. No exame físico, o abdômen ele está tenso em tábua, com sinais de peritonite difusa. A percussão, a gente vai encontrar o sinal de Joubert, é positivo, ou seja, presença de hipertintonismo ao invés da maciez hepática. E o diagnóstico é feito com a visualização do pneumoperitônio nos exames de imagem. E o tratamento ele é cirúrgico de urgência. O abdômen agudo vascular ocorre por uma insuficiência na irrigação da artéria mesentérica. A causa mais comum pode ser de embolia arterial da artéria mesentérica e superior ou de seus ramos e acomete principalmente os pacientes com fatores de risco, como o infarto agudo recente e a fibrilação atrial. A segunda causa mais comum é a obstrução arterial por trombose, comum em arteriopatas com relato de doença coronariana, insuficiência arterial periférica ou um acidente vascular cerebral prévio. Clinicamente se manifesta com dor abdominal difusa de forte intensidade, o exame físico desproporcional à intensidade da dor, ou seja, geralmente o abdômen é flácido e sem sinais de peritonite. O diagnóstico é feito com angiotomografia ou arteriografia, sendo que a arteriografia é considerado o padrão ouro. O tratamento vai depender da causa e do tempo de evolução, sendo que a presença de sinais de isquemia avançada, a peritonite, a pneumatose intestinal e gás no sistema porta, indica uma laparotomia de urgência. O abdômen agudo hemorrágico. Como exemplos, podemos citar o aneurisma de aorta roto, a gravidez ectópica rota e a ruptura esplênica. Além da dor abdominal, é comum os pacientes apresentarem sinais de choque hipovolêmico, como taquicardia, hipotensão, taquipneia. Na percussão, podemos encontrar maciez móvel devido à presença de sangue na cavidade. Então, com relação ao abdômen agudo medicamentoso, o que é o abdômen agudo medicamentoso? É uma síndrome clínica com dor abdominal, que tem menos de uma semana de evolução e que se resolve com tratamento medicamentoso, tá? Não há compromisso inflamatório do peritônio. Aqui eu coloquei algumas causas não cirúrgicas de abdômen agudo, que têm um tratamento medicamentoso, como, por exemplo, a uremia, a cetoacidose, numa crise addisoniana, na porfíria aguda intermitente, na febre hereditária do Mediterrâneo, além da crise falciforme, leucemia aguda, outras discrasias sanguíneas. Outras causas ainda de abdômen que não é cirúrgico são as toxinas e drogas, causada por envenenamento por chumbo, intoxicação por outros metais pesados, crise de abstinência e envenenamento causado por aquela aranha viúva negra. O abdômen agudo cirúrgico, podemos definir ele como uma síndrome caracterizada por dor localizada no abdômen, acompanhado não por outras manifestações. É uma dor de aparição brusca, cuja causa do tratamento é cirúrgico.
e apresenta o compromisso do peritônio. Então, as causas cirúrgicas de abdômen agudo inflamatório, nós temos que pensar no apendicite, colicistite, colangite, diverticulite e os abscessos hepáticos de pessoas. No obstrutivo, as principais são as bridas, né? As neoplasias, principalmente colo retal, volvo de sigmoide de seco, as hérnias encarceradas, ilho biliar, intuscepção e doença inflamatória intestinal. As causas perfurativas, a principal é a úlcera gastrointestinal, o divertículo perfurado, neoplasias perfuradas, a síndrome de Boerhaave, perfuração intestinal por corpo estranho. No vascular, nós temos a isquemia mesentérica, que pode ser de causa embólica ou trombose, a colite isquêmica, uma hérnia estrangulada, torção ovariano-testicular e a tromboangeite obliterante, que é uma vasculite. Hemorrágico, aneurisma de aorta roto, gravidez ectópica rota, cisto ovariano roto, ruptura esplênica e a pancreatite hemorrágica. Aqui eu coloquei algum abdômen agudo em populações especiais, principalmente os idosos e as mulheres gestantes. Então, as causas mais comuns de abdômen agudo no idoso são a obstrução intestinal causada por neoplasia coloretal, seguido de aneurisma de aorta, diverticulite, isquemia mesentérica e a colicistite aguda. A colicistite é a causa mais frequente de cirurgias, né, de urgência no idoso. A incidência de calculose biliar aumenta de maneira progressiva com o avançar da idade, sendo que 50% nos indivíduos de 70 anos e 90% naqueles com mais de 90 anos. Com relação ao abdômen agudo nas mulheres gestantes, a principal causa de abdômen agudo cirúrgico não obstétrico na gestante é a apendicite aguda. Em segundo lugar, a segunda causa é a colicistites e a terceira causa é a obstrução intestinal. Bem, essas foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. É uma aula muito densa, com muito conteúdo, muitas definições, sinais que precisam ser estudados, avaliados e aprendidos, principalmente utilizando a teoria e a prática. Eu tentei resumir e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos futuramente falar de cada patologia e assim vai ficando mais fácil para a gente adquirir esses conhecimentos. Eu agradeço a atenção a todos e até a próxima aula.